Qual que é o tema hoje? Aquela ideia da gente desmistificar algumas crenças sobre o tingimento natural, sobretudo aquelas que possam limitar novas tintureiras a começarem a praticar, ou mesmo buscar o tingimento natural como mais uma ferramenta das peças que produz, né? Enfim, para inserir aí no trabalho que já faz ou para quem está começando do zero mesmo, tá? Bom, e então hoje o mito para a gente desfazer é aquele chororô que é o seguinte: não tenho ateliê nem dinheiro para montar um, logo não posso começar a atingir agora, vou ter que esperar juntar um dinheiro, vou ter que isso, vou ter que aquilo, e nada de errado com isso, né? Nada de errado em não ter recursos, ainda mais nesse momento que a gente está de crise, né? De toda essa situação, né? Da pandemia e tal. E aí sim a gente tem que, né, pensar mais do que nunca, pensar muito bem onde a gente coloca cada centavo que a gente consegue ganhar, né? Então a ideia essa semana é entrar um pouquinho nesse lugar de quanto custa começar a atingir comercialmente, como é que é, eu preciso gastar muito dinheiro para começar e tarará, tá? Então eu trouxe aqui, eu vou contar um pouquinho de como eu comecei. Na época eu até tinha dinheiro para fazer um investimento legal, assim, comprar o que eu quisesse, só que eu não sabia se ia dar certo, mal tinha começado. Como eu já falei várias vezes, eu fiz uns tingimentos que não tinham dado certo, então, assim como muitas de vocês, eu também tinha dúvida, será que isso aqui funciona e tal, né? E aí eu não queria sair gastando, porque, aliás, no passado já tinha feito esse tipo de coisa quando comecei a trabalhar com crochê e tricô, aí comprei lã e linha, que até isso já faz 4 anos, até hoje eu tenho caixa malocada com lã e linha, tá? Então eu não queria repetir isso com tingimento natural, então eu fui com o pé no chão, enfim, comprando o que era necessário aos pouquinhos, mas mesmo assim, nada de muito exorbitante, tá? Nada de muito exorbitante. Então, aqui a ideia é passar um panorama do que precisa mesmo para começar, como vocês podem se virar sem algo essencial, enfim. Então, a ideia aqui é dizer para vocês, se não começar hoje, comecem semana que vem depois da aula prática, mas comecem e vocês vão conseguir começar. Inclusive, se tiver algum tecido novo, acessível, aí já pode até pensar em algum produtinho para vender, tá? Quem estiver precisando aí de gerar renda, enfim, já vai conseguir colocar em prática. Bom, então se você acha que não ter um ateliê para atingir, ou mesmo não ter dinheiro, enfim, para investir, é uma objeção para você parar agora e deixar isso para o futuro, vai descobrir hoje que a única objeção para isso é a sua crença sobre, tá? Por quê? Com exceção de alguns corantes mais caros que a gente pode deixar eles para o futuro, é algo muito acessível, tá? É algo muito acessível. Claro que se você tiver na cabeça, e isso também vai ter uma live para a gente discutir sobre o tema, que tingimento natural é só para peças de luxo, que as únicas coisas que você viu foram essas marcas, como a da Flávia Aranha, que tem peças caríssimas, que valem aquilo, enfim, tem, como eu já falei semana passada, tem todo um valor agregado, não estou aqui criticando o preço das peças, é outra proposta, mas não precisa ser assim, tá? Então, é muito acessível, o valor agregado que a gente tem na mão com o tingimento natural, ele está muito mais ligado à mão de obra do que o custo para você fazer um tingimento. Por quê? São horas de trabalho, demanda um entendimento que nem todo mundo tem, um conhecimento que não é assim lá tão corriqueiro, né? Isso vem crescendo, mas não é assim tão corriqueiro. Então, o valor agregado especificamente do tingimento natural, tá? Pensando lá nas peças da Flávia Aranha, não é só o tingimento natural que agrega todo aquele valor, tá? Existe uma estilista por trás, existe toda uma equipe que tinge, tá? Ela usa corantes acessíveis ou mais caros, enfim. Não é só o tingimento natural que implica aquele custo, tá? Mas pensando única e exclusivamente no tingimento natural, o que pesa mais mesmo realmente é a mão de obra para você fazer o tingimento, tá? E se é você que vai fazer o tingimento, vocês já podem subentender que boa parte desse valor agregado
vai retornar para ti, para a sua mão de obra, para o seu trabalho, para o seu tempo despendido para atingir. E não que esse recurso vá todo para produtos caríssimos, utensílios caríssimos, para atingir de fato, tá? Além disso, o valor agregado pela exclusividade, né, são trabalhos únicos, como a gente já falou a semana passada, na sexta-feira, né, é um diferencial, né, você não topa com esses produtos em qualquer lugar, é algo que não tem muito, então é exclusivo, são peças únicas, muitos trabalhos difíceis de replicar, pelo menos com exatidão não se replica, mas, né, não é impressão botânica, não é uma impressão feita por uma máquina. Então aquilo, né, nunca é a mesma folha, nunca é o mesmo corante. Então vou mostrar aqui, vou falar um pouquinho de quanto eu investi no início. Ou seja, como eu falei, eu até tinha uma grana reservada para investir, mas eu não queria ficar gastando, né, naquela empolgação, comprar tudo que veio pela frente e sem saber se ia dar certo ou não, então eu fui com o pé no chão, tá? Depois do meu primeiro workshop de tingimento, eu falei, né, que fiz umas camisetinhas, elas desbotaram, usei corante que não era bom, tarará, presenteei amigas, a cor saiu, tive que retingir, então eu estava insegura se aquilo funcionava mesmo, tá? Mas eu segui tingindo e os meus primeiros tingimentos eu fiz aonde? Nessa panelinha aqui, que é uma pipoqueira velha, que cabe aqui, se não me engano, uns 4 litros de água. Eu tingi, então, uma camiseta por vez, tá? Porque uma camiseta é uma média de peso de uns 150 gramas, eu conseguia, né, vai uns 3 litros, então, mais aquele espaço para a água subir quando entra a peça, enfim, é perfeita para tingir uma camiseta, tá? Claro que uma camiseta já muito grande, aí com 170 gramas, perto de 200, já ficava complicado. Mas era aí que eu tingia minhas primeiras camisetas, tá? Aí, como eu disse, fui presenteei aqui, fui, né, despachando uma aqui e ali, vendo o retorno das pessoas. Como eu trabalho no meio com muitos biólogos, agrônomos, analistas ambientais, enfim, no meio assim, muito propício para esse tipo de produto com pegada ecológica, eu já vendi as camisetas, como eu falei semana passada, brancas, né? Mas quando veio as cores, o pessoal pirou, né? Imagina biólogo que trabalha na área ambiental, biólogas, né? A galera pirou mesmo nos produtos, enfim. Então, aí isso foi, né, ganhando essa visibilidade, comecei a participar de um evento ou outro nessa linha, assim, de onde o público eram pessoas que tinham uma percepção diferente sobre esses produtos, uma receptividade boa a esses tipos de produtos, e as pessoas curtindo, assim, mesmo com, né, usando um corante ou outro com essa possibilidade de desbotar, ainda não conhecia tão bem os corantes, enfim, quais que iam ter problema, quais que não, mas mesmo assim a galera estava bem receptiva, empolgados, assim, e, enfim, aquela coisa. Mesmo assim, não saí comprando panela, então eu tingia nessa panelinha, eu tinha um coador de pano, que eu não recomendo coador de pano, porque fica muito material impregnado. Eu acho que eu não tenho aqui. Balde, né? Balde, todo mundo tem balde em casa, enfim. Então eu tinha um coador de pano, uma colher de pau comum, que deve custar R$7, R$10, R$15, depende de onde você compra. E uma coisa que é muito importante, que é a balança, eu também não comprei no início. Então, eu não tinha muito aquela coisa de equilibrar a receita. O que eu fazia? Minhas primeiras camisetas tingidas com macela, eu comprava macela em buquê, de alguns indígenas que eles vendem aqui pelo centro, né? Então, era justamente na época da Páscoa, então o que mais tinha era macela, que foi para a primeira leva de camisetas para venda. Primeira leva, foram 10 camisetas que eu mandei costurar, enfim, e fazer não sei o quanto vocês já deram uma olhada no Instagram aqui da Pano da Terra. Então, a primeira camiseta, Pano da Terra, que tinha uma estampa com tingimento natural, foi a camiseta que tem uma araucária, né?
e aí tingida com macela. Então, eu fiz uma proporção mais ou menos assim, um buquê por camiseta, deu uma cor legal, então tinha um valor específico por camiseta daquela matéria-prima e eu não precisava pesar, tá? E não é porque eu não tinha dinheiro para comprar balança, como eu disse, eu não queria sair gastando sem saber se ia funcionar ou não, né? Já estava meio que calejada disso, de começar a investir em alguma coisa, gastar um monte e depois recuar, não dava certo, enfim. Então eu usava um buquê por camiseta, não precisava nem da balança. Aí essas 10 camisetas foi assim, ó, né? Porque a araucária aqui tem muito valor, a macela com aquele cheirinho na época da Páscoa foi um... Aí fiz outra leva, enfim, e aí já estava complicado ficar tingindo uma por uma na panelinha. Aí o que eu consegui? Eu não comprei ainda, eu ia comprar, mas não comprei porque um vizinho aqui da rua me emprestou essa panela aqui, tá? Que é uma panela, eu acho que ela não chega a ter, eu acho que ela é de 20 litros, eu nunca medi assim, mas eu acho que é de 20 litros, tá? Porque aqui na bordinha ela dá uns 15. E aí ele me emprestou essa panela, só que detalhe, essa panela era novinha, tá? Era novinha e aí a louca começa a tingir. E aí eu fui detonando a panela, assim, porque aí eu fui ali nos próximos 2 ou 3 meses, foi tipo em abril de 2019, uns 2, 3 meses eu comecei a tingir pra caramba, assim, comecei a testar corante, pegar matéria-prima acessível e tal, e eu detonei a panela. Enfim, depois eu acabei comprando a panela, porque peguei uma panela novinha e não ia devolver a panela detonada, né? Aí quando eu comprei minhas panelas, eu separei essa que já estava toda... Vocês vão ver aqui, claro que ela está um pouquinho mal lavada, mas ela é bastante manchada, sabe? Porque aí são já 2 anos praticamente usando ela. E aí eu acabei separando ela. Hoje eu só extraio matéria-prima, quando é matéria-prima em quantidade, eu só extraio nela. Então as minhas panelas velhas eu guardo para extrair matéria-prima e as novas eu guardo para tingir, para purgar e para tingir, né? Ou seja, quando a gente não suja tanto, não mancha tanto, não causa tanto problema, tá? E aí eu fui, finalmente, não, agora eu tô vendendo camiseta legal, inclusive já tinha até tirado uma grana para fazer uma compra, então agora já não ia mais tirar do meu bolso, né? O próprio tingimento já estava proporcionando investir em alguma coisa. Aí, eu não vou saber precisar o mês com exatidão, mas eu acredito que foi por junho de 2019, que aí eu já tinha feito mais 2 cursos, né? O curso da Tati Sten, da Brisa Slow, e o curso da Flávia Aranha, que eu engatei aí em 2 fins de semana seguidos. Um curso que ensinava basicamente as mesmas técnicas, mas com abordagens diferentes, mas que foi bem bacana, porque a Tati Sten muito focada assim, num processo realmente comercial, que é o que ela pratica na Brisa, e a Flávia Aranha com enfoque em plantas nativas, então que casava muito com tudo que eu acreditava e tinha como propósito para plano da terra, enfim, com uma pegada bem diferente. Então, 2 cursos que ensinaram basicamente a mesma técnica, mas com abordagens diferentes e muito úteis, assim, porque eu precisava, que era pôr em prática. Aí voltei dos cursos aí sim empolgada e fui para fazer uma compra. E aí eu fui aqui em Porto Alegre tem o Ponto das Padarias, que é um local assim que vende ingredientes, utensílios para padarias, eu acho que também alguma coisa para restaurantes, né? Enfim. E aí eu fui fazer uma compra. Só que aí pensei, vou comprar um panelão para tingir essas camisetas de 10 de cada vez, né? Porque o tempo é basicamente o mesmo para tingir 10 ou para tingir uma, tá? Claro que a fervura ela levanta a fervura mais rápido, então essa é a diferença de tempo, tá? Mas os tempos que tem que ficar nas fervuras são os mesmos, então muda pouca coisa de tingir 10 camisetas ou uma, tá? E aí, no Ponto das Padarias, então, fui com uma amiga que é saboeira e também estava precisando de utensílios. Aí o que eu adquiri? Adquiri a minha panela maior, principal, que é de 30 litros, muito boa. Adquiri, eu não me lembro se aquele dia eu adquiri as 2 bacias. Aqui ela tá cheia de crajiru que estava secando, mas
essa bacia aqui de 14 litros e eu tenho uma de uns 20 e poucos. Eu não me lembro se eu comprei as duas naquele dia, mas pelo menos uma eu comprei. Comprei balança, comprei um termômetro. O termômetro só é importante se vocês tingem lã, quem sabe seda, mas principalmente lã, para não aquecer demais e não deixar filtrar. Comprei uma pá aqui também toda encardida, hoje eu tenho outra. É legal usar a colher de pau, enfim, é madeira, biodegradável e tal, mas na época eu achei bacana essa pá pelo tamanho, não era tão fácil achar a colher de pau grande, sabe, que aguenta uma boa quantidade, um peso para mexer. E aí eu pensei, bom, entre ficar comprando uma colher de pau a cada semana, eu vou arriscar pegar essa daqui, que é aquele plástico, é plástico, né, uma droga, mas enfim. Só que eu pensei, isso daqui não vai ter fim, eu não vou precisar ficar trocando toda hora. Pelo menos naquele momento, né, eu pensei assim. A balança, que eu já falei, né, uma balança de cozinha, custa em torno de R$50. Eu não sei se na internet compra por menos. A panela, eu sei que lá no ponto das padarias eu gastei R$380, mas eu peguei alguns vidros, tipo esses vidros aqui, aqueles lá de cima, para guardar matéria-prima, o que também foi bobagem. O que eu quero dizer é que desses R$380, tirando a panela, a pá e eu olhei agora aqui no site do Ponto das Padarias, uma dessa daqui agora tá uns... Cadê? R$39,98. O que acontece? Isso aqui é bem importante que seja metálico, como eu falei quando usava coador de pano, muito corante tinge o pano e se perde, né? Então, esse aqui, apesar de estar todo manchadinho, né, não tá ótimo, assim, isso aqui também, pro resto da vida, basicamente, né? Mas o que acontece? De todas as coisas que eu comprei aquele dia, acabou que o que foi bem útil mesmo, quase que de imediato, foram os coadores. A panela, claro, eu acabei usando por obrigação, porque eu descobri, tingindo as 10 camisetas por vez, que não era interessante tingir tantas por vez, tá? Que o limite, porque assim, eu já percebi muito isso tingindo em quantidade, em maior ou menor quantidade, e eu nem sei explicar exatamente por quê. A gente tem uma receita, usa uma concentração para uma camiseta e aí você extrapola para 10 camisetas. Seguindo ali, né, convertendo o peso, enfim, a proporção, na proporção exata, a mesma coisa, mas quando é em quantidade, é tipo comida, sabe? Que faz diferença fazer uma panelinha, fazer um panelão de comida, a mesma coisa, é outro sabor, tá? Então, no tingimento, a mesma coisa. Eu notava que quando eu tingia 2, 3 camisetas por vez, a cor ficava, olha, com a mesma concentração, bacana. Quando eu tingia 10, parece que não pegava o suficiente, ficava sempre uns tons abaixo. Então, eu tinha o panelão, mas acabava que eu usava ele meio raso, assim, e aí como ela é muito larga, não era tão interessante. Foi aí que, uns meses depois, eu comprei a de 15 litros. Aí essa aqui perfeita, de 15 litros perfeita para atingir camisetas. Porque aí dava conta de atingir ali o meu limite de até 5, claro que dependia se era uma camiseta XG ou Baby Looks, eu colocava mais ou menos, né, sempre por peso. E aí foi, né, nesse processo de tingimento de camisetas, a panela que serviu foi mais, assim, útil foi essa de 15 litros, que eu também tenho duas e que eu comprei no Mercado Livre, mas porque no ponto das padarias não tem tão grande, pelo menos a vez que eu fui só tinha essa gigantona. E não é tão fácil de você achar essas panelas, eu não sei, alguém fala aí, não é caçarola, é caçarola, né? Enfim, essas panelas de restaurante, assim, altas. E é importante que seja alta, porque, como eu disse, nessa panela grande, digamos que eu vou tingir 3 camisetas e vá 6, 8 litros de água, aí fica muito rasinho, você não consegue mexer direito, né? Então, o ideal é que elas sejam altas, e essa de 15 litros aí para 3 a 5 camisetas era perfeita. Eu também tenho duas,
uma também está mais acabadinha, e aí eu separei para extrair matéria-prima, e essa outra eu uso para tingir. E aí o panelão grande acabou virando um panelão da purga, porque aí a purga eu fazia fazia as 10, 12, 15 camisetas de uma vez, dependendo do tamanho das camisetas, mas não tingia, não precisava tingir todas de uma vez, né? Podia tingir uma parte de uma cor, outra de outra, e acabou que a panela, até não muitos meses atrás, essa grande, que tinha sido meu primeiro investimento, eu usava mais para purga. Eu passei a usar ela muito para tingir, desde que eu comecei a tingir para nus, porque aí ela manda muita ribana, que é pesada, são tecidos enormes. Eu cheguei a tingir um tecido de moletinho de algodão orgânico, aquele que eu tingi aqui, né, que é um moletinho de algodão cru, orgânico da Justa Trama, né, aqui das minhas amostrinhas. A peça maior que ela mandou, então, foi um moletinho desses de 3 metros. Imaginem, 3 metros desse negócio molhado, o peso que é, né? Mas assim, nessa panela de 30 litros, tranquilamente, inclusive eu tingi ele mais de uma ribana. Eu sei que deu, olha, perto de 2 quilos seco, né? Perto de 2 quilos, assim, lotou a panela e deu para fazer. Então, eu comecei a usar ela para tingir de fato quando eu comecei a pegar esses trabalhos com a Nus. Para quem não conhece a Nus de Couture, que é a marca da Duda Cambeses, tá? Ela esteve aqui no Café Tintório na sexta passada, falando aí a marca pioneira em roupas transformáveis, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Que é aquela dos desfiles, que não sei se vocês viram alguns anúncios aí da Pano da Terra, dos desfiles, são as peças da Nus, tá? Então, aquele meu investimento dos R$380, na real, não precisava ter sido tanto naquele momento se eu tivesse um pouquinho mais de experiência, porque a panela veio a ser útil, de fato, praticamente um ano depois, então, com essas peças da Nus. O que foi muito mais útil foi logo em seguida, quando eu comprei essas menores de 15 litros, são panelas bem vagabundinhas, mas aguentam o tranco, não é para culinária, então não precisa ser um luxo de panela, tá? E eu, se não me engano, paguei R$79 no Mercado Livre, comprei 2, e aí acho que o frete também não deu muito, enfim. Se eu tivesse comprado elas, né, de início, teria sido um investimento naquele momento, um investimento mais bacana. Então, vocês têm que avaliar muito o que vocês vão tingir, né, antes de sair comprando material, o tamanho de panela e tal, tudo depende um pouquinho da quantidade que vocês vão tingir. E como eu disse, tingir em grande quantidade parece que não fica tão potente assim, em termos de cor, tonalidade, do que tingir em menor quantidade. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, o bacana seria fazer testes assim, e conhecendo, né? Enfim. Mas essas de 15 litros eu acredito que atenda a maior parte dos propósitos, tá? A não ser que você vá trabalhar com peças bem grandonas, né? Aí a de 30, 20, 30 litros pode ser mais interessante. Então, acho que de investimento foi isso. Depois, eu só fiz esse investimento em função do curso online, tá? Que foi o fogão elétrico aqui. Maravilhoso também. Esse aqui é caro, mas valeu cada centavo. Pelo menos para o meu uso, tá? Por quê? Bom, fogão... Todo mundo tem fogão em casa, mas se por acaso quiser separar da cozinha de casa, o que eu recomendaria, em vez de comprar um fogão elétrico, se você tiver pouco dinheiro para investir, seriam aqueles fogareiros de churrasco, sabe? De acampamento. Mas também se você tiver um espaço meio aberto, né? Porque também não é legal ficar com aquele negócio, dependendo do local, muito fechado, né? Aí seria melhor um fogão elétrico. Mas eu só comprei em função do curso, das aulas, enfim, que aí, para ficar mais prático, eu tinha planos o ano passado de dar alguns cursos presenciais para agricultoras da cadeia solidária, então eu já tinha ideia de poder levar o fogão, enfim. Ele é bem potente, ele é um Lair, e eu sei que tem que observar, se vocês forem comprar, tem que observar a
a potência deles é 2.000, alguma coisa, eu não lembro agora a unidade de medida, mas tem que cuidar porque fogões elétricos, em geral, são bem fraquinhos. Esse aqui é 220 volts e ele é super potente. Ele levanta a fervura desse panelão de 30 litros mais rápido que o fogão a gás, tá? Eu não vou saber dizer o quanto a mais de luz eu passei a gastar por usar ele, porque não é um uso assim com uma periodicidade conhecida. Às vezes eu uso muito, às vezes pouco. Então eu não tenho como precisar o quanto de luz assim vai para atingir. Mas no gás, desde que eu comecei a atingir, assim, nos meses que eu atingia com mais frequência, aqui em casa a gente costumava trocar o gás, enfim, pedir um gás novo, digamos assim. O gás durava 4, 5 meses, né? Porque a gente também não cozinha tanto. E quando eu comecei a atingir, a frequência de compra de gás passou a ser de 2 meses. Então, cada 2 meses comprava um gás, então estava gastando o dobro, mais que o dobro de gás, pensando aí no tempo, né? Então é isso, de utensílios, o fogão, só para quem tiver curioso, aí foi uns R$ 420 no Mercado Livre, tá? Então é isso, assim, começar agora, atingir uma quantidadezinha legal, panela de 15 litros, acredito que atenda a maioria dos casos, tá? Porque também muito pequenininha, que nem essa daqui, é só se vocês forem tingir pecinhas pequenas mesmo, vai tingir alguma coisinha para acessório, uma malha levinha, que não faz muito volume e tal, dá para aproveitar alguma panelinha velha de casa, tá? Recentemente eu comprei aqui o tacho, né, de cobre. Confesso que foi muito mais para conhecer a influência do cobre, do tacho de cobre na cor, do que porque eu pretendo usar ele, tá? Então, para fazer testes, inclusive fiz, junto com as análises químicas que eu coletei a amostra para mandar para o laboratório, eu coletei a amostra também do tacho para ver se liberava muito cobre, enfim. Mas não é nada assim que tem que ter. Então, o que tem que ter? Um bom coador, de preferência não de pano, colheres de pau, não tem nada mais acessível. Se não tiver nem para colher de pau, pega cabo de vassoura, que dá para se virar. Panela, se não tem dinheiro para compra, usa a panelinha que velha. Eu só não recomendo usar o utensílio da cozinha e continuar usando na cozinha. A gente usa alguns sais metálicos, então pegou uma panelinha velha para isso, usa só para isso, né? Nos meus testes aí da segunda criativa, como são sempre amostrinhas, vocês estão sempre vendo eu usar essas panelinhas velhas, aí, leiteira velha, enfim, né? Para fazer esses pequenos testes. Não vou ficar comprando coisa nova para isso, né? Até uma economia, recurso, menos lixo para o meio ambiente, tá? Então, não estou nem aí se é feia, enfim. Os vidros que eu falei que comprei também é bobagem, né? Qualquer vidro de pepino, qualquer coisa assim, vai super conservar, guardar matéria-prima. Aqui o amordente está tudo em frasco reutilizado, tá? Bobagem ficar gastando, até ficou bonitinho na decoração, mas não tem necessidade nenhuma, certo? A balança é importante, então, como eu falei, no começo eu ia no olhômetro. Então, por exemplo, casca de cebola, o que eu fazia? Eu coletava no mercado, eu não pedia para ninguém guardar para levar de graça. O que eu fazia? Coletava, ficava lá, né, enchia um saquinho e pesava e pagava por cebola. Mas, tipo, dava centavos, porque não pesa quase nada. Mas aí eu tinha a medida da quantidade. E aí eu tinha mais ou menos ideia de um volume específico para uma camiseta, e é tudo no mais ou menos, que as primeiras foram mais isso, cebola, macela, enfim, então nem balança eu tinha, tá? A cúrcuma, eu ia no olhômetro também, fazia uma tinta, e seja o que Deus quiser. É claro que eu tentava ainda atingir umas 5, 6, eventualmente atingia as 10, concentrava um pouco mais a matéria-prima, né? E aí eu saía lotezinhos da mesma cor, mas aí para repetir exatamente, já é difícil. Pesando, imagina sem pesar, né? Imagina no olhômetro. Mas foi assim e deu. E aí, então, nessas novas compras, eu, na época, então, comprei a balança
porque é importante aí para fazer as receitas, para ter um controle, aí, enfim, calibrar, né, o uso das matérias-primas. Então, a balança é bem importante, se vai atingir em quantidade uma panela que comporte é bem importante, um bom coador e colheres de pau, mexedores, baldes, bacias para enxaguar a matéria-prima, obviamente, mas também isso todo mundo tem em casa. O importante é que tudo esteja bem limpo, né, para não manchar, enfim, e era isso, certo? Eu vi aqui no ponto das padarias, se fosse o caso no ponto das padarias, como eu disse, um coador desses tá arredondando, né, falta 2 centavos para R$ 40. A balança, em média, acho que é uns R$ 50, então R$ 90. Colher de pau eu vi por 7 aqui no ponto das padarias, aqui R$ 5,89. Arredonda para 6, então dá 96. E a panela foi 79, então de cabeça aí uns R$ 170, arredondando um pouquinho para cima, uns R$ 170 para começar assim, né? Se tiver que comprar, se não tiver dessas coisas meio velhas em casa que pudesse usar, tá? É claro que vai demandar o quê? Vocês vão ter que vender uma peça tingida. Então, acredito que um investimento que aí sim é indispensável é no tecido. Mas aí tudo depende do que vai produzir, né? Eu tenho alunas desde que produzem peças nobres com linho, alunas que usam resíduo têxtil, que conseguem gratuitamente, ou tecidos já que conseguem a um valor mais acessível. Algumas trabalham com orgânica, mais caro, outras não, né? Basta que seja uma fibra natural, é o que é o suficiente, né? Tem que ser uma fibra natural. Então aí sim é um investimento. E sobre o custo das matérias-primas, vocês só vão investir dinheiro mesmo se forem comprar matérias-primas muito caras, nobres. E eu nem recomendo fazer isso no início. Acho importante ter uma boa prática com corantes corriqueiros, baratos, tá? Eu sugiro desapegarem das cores maravilhosas, que possam ser mais caras, e aí eu coloco vermelho e azul no topo, né? Mas é possível muita cor bacana, tonalidade interessante, bem acessível para começar, tá? Eu comecei com muitos tons de amarelos, beges e cinzas, alguns rosinhas meio insossos, e fui aos poucos aprendendo e colocando cor, aprendendo e colocando cor. Tanto que essa foto que vocês veem, que já até deu polêmica aí nos comentários de posts dos anúncios aí do mini curso, aquela pilha de camisetas foi a minha obsessãozinha por ter uma espécie de arco-íris de camiseta, tá? Até porque lá tem pau-brasil e eu não uso pau-brasil, tá? Eu tingi somente aquelas 3 camisetas de pau-brasil, somente. E ainda aproveitei o resíduo para tingir roupa velha, fiz uma espécie de laca, virou pó, tenho guardado, tá aqui no cenário, enfim. Então, fiz da cria aquele pouquinho de pau-brasil que eu tinha, não uso pau-brasil, tá? Então, só tingi aquelas 3 camisetas com pau-brasil, que eu uso muito para o vermelho e as tonalidades possíveis a partir dos vermelhos, é crajiru, que é o que eu mostrei que está secando aqui na bacia. Por que está seco já? Porque esse aqui eu já usei para uma extração, já passou por 2 fervuras, aliás, coloquei secar e ainda dá para tingir alguma coisa, né? Então, eu reaproveito muito ele. Embora seja caro, eu consigo fazer um bom aproveitamento com ele, tá? Então, eu sugiro no início desapegar, assim, de cores, se aprofundar em compreender a técnica e não manchar tecido. No começo é fácil a gente manchar, a gente acaba manchando, não entende de onde vem a mancha, enfim. Então, não invistam dinheiro em tecido muito caro, tecido nobre, assim, tipo, sair começando a tingir em peça de seda, ou, né, um linho, enfim, um algodão orgânico, né? Comecem a atingir tecidos menos nobres e usem matérias-primas não tão caras para conhecer, para entender, pratica e aí depois vai aos pouquinhos comprando essas coisas mais caras. Sempre pensando aqui, é claro, em alguém que está querendo empreender, não quer jogar dinheiro fora, tá? Claro que tem gente aí que vai tomar isso por hobby e hobby a gente acaba investindo nos hobbies, né?
mas depende da paixão de cada um aí pelos processos, tá? E aí, assim, se você tem esse mito que tem que ficar gastando muito dinheiro para começar, eu sugiro, para tudo e começa agora, e depois avalia isso. Se não puder começar agora, comece sexta que vem, depois da nossa aula 3 do mini curso, que é a aula prática, tá? Mas comecem, entendam, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse processo, quem nunca atingiu, tá? E o espaço para atingir, né? Eu preciso ter um local específico, enfim. O que é importante? Para o tingimento em si, os utensílios é o que basta. Eu, por muito tempo, tingi na cozinha. Hoje eu uso a cozinha de casa meio que como auxiliar e tinjo aqui nesse espaço, nesse fogão, tá? E aqui dentro desse espaço não tem torneira, nada, porque para tingir não é. Basta que tenha água na panela e um balde do lado para enxaguar, depois eu levo para o tanque, né? Mas o que é importante em termos de espaço é um lugar onde, quando tu for ferver, as matérias-primas soltam cheiro, né? Ou usem máscara, agora todo mundo tem máscara, né? Mas fora isso, igual, muitas matérias-primas soltam cheiro, tipo crageru é um cheiro que me irrita um pouquinho a via respiratória, a cebola tem um cheiro forte, a macela, algumas têm cheiro forte. Então, ficar, por exemplo, uma tarde inteira tingindo pode ser ruim, né? Por mais que muitas vezes são plantas medicinais. Então, um espaço que tem uma janela que ventile, né, para fazer o tingimento. E para secar, não é legal secar no sol, então tem que ter um espaço interno ou um espaço na sombra, que seja sombra de uma árvore, enfim, um espaço à sombra para secar, tá? Também ventilado, arejado, para que seque rápido, né? Mas a sombra, um lugar para secar a sombra é o mais importante, tá? Não deixar secar no sol, porque o sol ele é bem prejudicial para corantes, não só naturais, muitos corantes sintéticos também sofrem bastante com o sol, tá?